Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o professor Guilherme Alves de Melo Franco e estou a desenvolver no meu canal do YouTube Guilherme Alves de Melo Franco Estudar Direito, um curso sobre os direitos material e processual do trabalho, que tem como base o texto isto no corpus da Consolidação das Leis do Trabalho. Esta é a nossa aula de número 25 e nela estaremos a desenvolver nossos pensamentos a respeito dos artigos 51, 52 e 55 da Consolidação das Leis do Trabalho. Como nos resta a informar, antes de iniciarmos ao estudo propriamente dito desses fascículos legais, os mesmos foram introduzidos na Consolidação das Leis do Trabalho pela medida provisória número 905, de 11 de novembro de 2019, e que, como vimos em aulas anteriores, perdeu a validade no universo jurídico brasileiro e, portanto, as determinações advindas da mesma deixaram de existir no ambiente trabalhista nacional e, portanto, nós estaríamos apresentando nossas considerações a respeito desses artigos apenas e tão somente para fins didáticos, já que nos propusemos desde o começo desse nosso novo curso a desenvolver os entendimentos artigo por artigo da Consolidação das Leis do Trabalho, e simplesmente deixá-los de fora seria descumprir as nossas ideologias iniciais previstas para esta norma de estudos a que nos submetemos desde o início. Portanto, vamos apresentar os nossos entendimentos a respeito desses artigos, começando a dizer o seguinte: como os mesmos tratam de atualizações às penalidades aplicadas dentro da Consolidação das Leis do Trabalho àqueles que fraudarem tanto a documentação quanto as anotações a serem apostas nas carteiras de trabalho e previdência social, estarão sujeitos, além das atividades penais inerentes, também às penas de multa relativas a estas infrações laborais. O artigo 51 da Consolidação das Leis do Trabalho, ele apregoa ser crime a prática de expor à venda ou vender documentos similares às carteiras de trabalho cujo modelo vem sendo desenvolvido pelo Ministério do Trabalho e Previdência e, portanto, qualquer adulteração ou mesmo imagem assemelhada desses documentos trazida ao comércio é crime que o Código Penal estabelece em seus artigos determinados, como nós vimos na aula anterior e que agora estamos apenas a concluir este tipo de entendimento. Portanto, não basta, não é necessário que a pessoa promova a venda
o comércio propriamente dito do documento falso. Basta que ele exponha esse documento à venda. Ainda que ele não tenha vendido nenhum exemplar, ele está a cometer o crime de falsificação de documento. E mesmo que ele não seja o falsificador propriamente dito, já que ele pode ter recebido essa documentação de terceiros, estes sim, os falsificadores da documentação, para colocar no comércio. E mesmo ainda que ele não destine tais documentos à prática de outros crimes que não o da venda de documento falso. Porque pouco importa para a legislação vigente qual é a destinação que será dada a este documento dali para frente, da aquisição por terceiro para frente. Aquele indivíduo que, mesmo não sendo comerciante, mas comercializa esse tipo de documento, e até vou mais longe, qualquer tipo de documento oficial que só for exposto à venda de forma falsificada, e ainda mais, ouso dizer que mesmo que o documento seja verdadeiro, como nós vimos na aula anterior, que pode ter sido objeto de um furto nas delegacias regionais do trabalho e chegou ao mercado, ainda que de maneira oficial, mas por vias pouco recomendáveis pela sociedade brasileira. Então, eu acho que aí, nesse sentido, ele ainda comete mais um outro crime, que seja o de receptação, porque houve, na verdade, um furto desses documentos dentro das dependências das delegacias regionais do trabalho pertencentes ao Ministério do Trabalho e Emprego. Como esses artigos 51, 52 e 55 da Consolidação das Leis do Trabalho, ainda que estejam alojados em seus íntimos, através de uma medida provisória que perdeu a sua validade, como eles se tratam apenas e tão somente de atualizações das multas a serem aplicadas aos infratores e que poderia ser trazida à luz, independentemente de uma reforma, de uma modificação do texto colocado à disposição do universo jurídico brasileiro dentro do corpus seletista, não haveria necessidade de que essa atualização viesse através de texto legal, podendo haver várias outras metodologias pertinentes para isso, como casos de portarias a serem expedidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego, ou outro tipo de atualização em legislação paralela à CLT, e não só através da sua inserção no corpus seletista. E todas essas situações que foram trazidas pela medida provisória 905, de 11 de novembro de 2019, elas versam a respeito do artigo 634-A da Consolidação das Leis do Trabalho, que é justamente o artigo em que foram alojadas as atualizações destas multas e que também veio a lume através dessa medida provisória e não estaria, portanto, a ser aplicado nos ambientes trabalhistas do Brasil. Todavia, como já estamos a explicar, nenhum problema haverá se essas atualizações forem feitas, mesmo levando em consideração a esses textos consolidados alterados, ou por outros métodos de atualização
existentes no sistema nacional. Portanto, o Ministério do Trabalho e Previdência não ficará adstrito aos valores aqui apregoados pela consolidação das leis do trabalho e poderá fazer com que eles estejam atualizados por outras medidas. Essa atualização é sempre necessária e pertinente para evitar que essas multas, com o passar do tempo, com as modificações do sistema monetário e mesmo com a inflação que corre cotidianamente nas nossas vidas, fizesse com que os valores a serem aplicados se tornassem ínfimos ou até mesmo inexistentes, o que traria grande vantagem aos infratores, e é justamente isso que o texto que estamos a desenvolver nossos entendimentos, os artigos, eles visam justamente a impedir que tais práticas continuem a serem trazidas às nossas ruas pelos infratores e, portanto, a penalidade cada vez mais severa será a única maneira de coibir a ação destes criminosos. Com essa situação que nós estamos agora a apregoar, nós concluímos o nosso estudo a respeito do sistema de identificação profissional que foi trazida pela consolidação das leis do trabalho, nos artigos que estamos a desenvolver nosso estudo durante todas essas últimas nossas aulas. Agora passaremos ao estudo propriamente dito das relações de trabalho e de emprego através dos artigos subsequentes consolidados. É o que nos cumpria dizer a vocês nesta aula de hoje, e aproveitamos a oportunidade para agradecer a atenção de todos e solicitar ainda uma vez mais que vocês se inscrevam no nosso canal, porque é através da sua inscrição que nós vamos poder crescer o nosso segmento e poder ampliar cada vez mais esse nosso estudo, deixando que o mesmo seja gratuito e que atinja ao maior número de pessoas possíveis, para que o conhecimento seja entregue a todos vocês sem nenhum tipo de ônus. Muito obrigado a todos.